se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz, com Jesus no poder, viveremos no lindo país, com Jesus no poder, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país. Com Jesus no poder, viveremos no lindo país. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos, ao qual nós fazemos em nossos lares. E eu convido você a compartilhar conosco esses momentos de reflexão na palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, qual o título é Aprendendo a Obedecer. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu quero convidar a você a curvar a sua cabeça e elevar a Deus em oração. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que Tu nos deste. Ó Deus, sabemos da necessidade que temos de aprender mais de Ti, de ser mais conhecedores da Tua palavra, de, ó Deus, conhecermos e obedecermos a Tua palavra. Por isso te pedimos, ó Deus, nos capacite, ó Senhor Deus, a buscar mais de Ti, a caminhar mais com o Senhor, a obedecer mais a Tua palavra. Clamamos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje, o texto que nós vamos embasar o nosso estudo, ele se inicia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não temos expelido demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero chamar a sua atenção para esses dois homens no início do nosso estudo. Primeiramente, o homem sensato, e depois o homem insensato. Os dois têm algo em comum. Ambos ouviram a palavra do Senhor. Ambos conheciam a palavra do Senhor. Mas a grande diferença está na obediência. Aquele que obedece o que conhece, aquele que obedece o que ouviu, aquele que obedece as ordens e o mandamento do Senhor, ele está firme
na rocha que é Cristo. E nessa rocha não há coronavírus, e nessa rocha não há dificuldades, e nessa rocha não há desemprego, e nessa rocha não há problemas familiares que irá te derrubar, porque ela é Cristo Jesus. Então a tempestade vem, as águas são fortes, os ventos vão soprar com ímpeto, mas em Cristo Jesus nós estamos firmados. Então a grande questão, a grande diferença desse texto que nós podemos ver entre o homem e outro, entre o sensato e o insensato, é aquele que obedece a palavra do Senhor. E eu quero agora chamar a atenção para você do texto de 21 a 23. Às vezes nós não colocamos não conseguimos fazer uma relação entre um e outro, mas existe uma grande relação. Às vezes nós estamos vivendo um evangelho ou vivendo a nossa religião mais do que o evangelho do Senhor. E pelo que vem acontecendo com a nossa vida, pela forma que nós vamos tendo a nossa prosperidade, fruto da nossa vida, do nosso empenho, e achamos que isso Deus nos abençoando, mas nada mais do que o nosso esforço, porque nosso compromisso não está verdadeiramente em obedecer a palavra do Senhor. Então aqui, quando Jesus está falando dessa parte que nem todos que diz Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus, são aqueles que acham, que conhecem, que porque conhecem a palavra do Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque conhecem a palavra do Senhor, farão milagres. Porque conhecem a palavra do Senhor, farão prodígios. Quando na verdade, no coração deles não existe nenhuma obediência. Não estão subordinados às ordens do Senhor. Eles estão verdadeiramente, eles simplesmente fazem aquilo que vem em seu coração. São insensatos, por acharem que são grandes conhecedores, mas não são praticantes. Eu quero chamar a sua atenção para uma história. Certa vez, um pastor ele tinha um problema de relacionamento com um casal. E por inúmeras vezes ele tentou reconciliar-se com aquele casal. Visitou, orou, conversou. Por várias vezes foi à casa desse casal para conversar. Por várias vezes ele pediu desculpa. Por várias vezes ele tentou se aproximar daquele casal. Mas aquele casal não quis se relacionar com ele, não quis mais, ao ver daquele casal, eles não quiseram perdoar o pastor pelo que eles acharam que o pastor havia errado. Então, depois de inúmeras tentativas, aquele pastor ele disse a seguinte frase: a minha vida com Cristo ela tem que permanecer. Então, pela minha parte, vocês estão perdoados. Quando vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Mas o meu relacionamento com Cristo, ele tem que ser sincero e verdadeiro. E com obediência à palavra do Senhor, aquele pastor pediu perdão e continuou o seu ministério sem ser perdoado por aquele casal. Às vezes, isso também pode acontecer de forma contrária, quando um membro também pode chegar a algum pastor e não obter dele perdão. Não é verdade? Ambos estamos sujeitos a isso. Todos nós, como cristãos, estamos sujeitos a não receber perdão, ainda que nós busquemos dele. Mas a palavra de Deus nos diz, mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós, como seus servos, devemos perdoar, devemos amar, devemos mantermos um relacionamento próximo de perdão e de amor uns aos outros. Essa é a nossa obrigação como servos do Senhor. Aquele pastor ele deu um exemplo de como o servo do Senhor deve agir. Ainda que o perdão não venha do outro lado,
mas a minha obrigação é estender o perdão e permanecer no meu relacionamento com o Senhor. Quando você tem uma vida em Cristo, a vida entrega a Ele a sua vida a um relacionamento duradouro de submissão a Cristo. A submissão nesse relacionamento e essa durabilidade nesse relacionamento, ele é algo que é um resultado natural para o cristão. No momento que você entrega a sua vida ao Senhor, o seu relacionamento com Ele é algo que é natural. A sua submissão, a sua obediência. Então é impossível para o crente, para o cristão, é impossível ele se curvar, ele conhecer o Senhor Jesus Cristo e não se curvar a Ele, e não ser obediente à sua palavra. É impossível para um cristão, um verdadeiro cristão, conhecer a palavra de Deus e não desejar obedecer esses mandamentos do Senhor. Veja bem, a obediência, ela é fruto de uma vida de submissão ao Senhor. A obediência é fruto de uma vida com Deus. Então não tem como um cristão não ser obediente. Não tem como o cristão não demonstrar amor. Não tem como o cristão não oferecer perdão. Porque é tudo fruto de uma vida com Cristo Jesus. Existem alguns benefícios à obediência a Cristo Jesus. Na vida do cristão, existem alguns benefícios para quem obedece verdadeiramente a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 10, João 15, versículo 10, João 15, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós vemos neste versículo que para permanecer no amor de Cristo Jesus, nós temos que guardar os seus mandamentos. Uma das maneiras de permanecer no amor de Cristo, de ter o benefício do amor de Cristo se estendendo em nossas vidas, nós temos que guardar os mandamentos dele. O segundo ponto do benefício, nós temos em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Jesus nos mostra que além de guardar os seus mandamentos, nós também devemos obedecer. Aqueles que têm os mandamentos e os guardam, este será amado. Então nós vamos permanecer e guardar. Guardar o mandamento é quando você o obedece. E aí nós seremos o quê? Amado por Deus e por Jesus Cristo. Então o amor dele vai permanecer em nossos corações se nós guardamos e permanecemos eles em nós e tememos ele em nós, e também seremos amados por ele. E quando o amor de Deus ele mora em nós, quando o amor de Deus ele habita em nós, nós demonstramos esse amor para outras pessoas. Quer ver? Veja bem, ainda no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35,
Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor de Cristo, ele é manifesto em nós. Nós somos amados por Ele quando nós expressamos esse amor pelo nosso próximo. Quando nós expressamos o nosso amor para aquela pessoa que vive próximo de nós. Para aquela pessoa que vive ao nosso lado, que necessita de algo em nós. E nós agimos por amor em ajudá-la a estender a nossa mão, a estender a mão amiga para sustentá-lo, sem interesse, sem querer nada em troca, simplesmente porque o amor de Deus habita em nós e isso externa, e isso sai de forma natural. É assim que as pessoas vão conhecer que nós vivemos no amor de Cristo Jesus. Ainda em João capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor vem assim: Ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa mais. Nós sabemos que estamos aprendendo agora que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que nós devemos buscar a conhecer ela dia a dia. Vimos isso na lição passada, que nós devemos diariamente, pela manhã, temos os nossos momentos devocionais com o Senhor e entender aquilo que Ele quer de mim e praticar aquilo que Ele quer de mim. Hoje nós aprendemos que eu busco conhecimento dia a dia e eu quero o quê? Obedecer essa palavra. E agora o versículo de número 17, ele vem me dizer assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então nós sabemos que o amor de Cristo habita em nós, que Ele é demonstrado em nós, e a forma dele demonstrar é quando nós estendemos esse amor às pessoas que estão próximas de nós. Se eu não os pratico, eu sou como aquele construtor que construiu a casa na areia. Eu sou como aquele construtor insensato que conhece e não obedece. Que tipo de construtor que você é? Que conhece a palavra de Deus e não as pratica. Perdão, amor, são frutos de uma vida com Cristo Jesus. São frutos de um relacionamento fiel e verdadeiro com o Senhor. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Mas eu só vou obedecer aquilo que eu conheço. Não tem outro jeito. Eu só vou obedecer o que eu conheço. Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer a sua palavra. Eu tenho que permanecer na palavra do Senhor. Mas, ainda assim, por onde começo a obedecer? Duas coisas que eu preciso saber. Que obedecer às ordens de Cristo, para obedecer às ordens de Cristo, eu tenho que conhecê-las e praticá-las. Para obedecer à ordem de Cristo, eu tenho que conhecê-las e praticá-las. Não existe outro jeito. Foi dado um exemplo lá na igreja, alguns dias antes de nós entrarmos nessa quarentena,
e, se eu não me engano, foi até o pastor Nilo, e ele disse, se você tem direito a R$1.000 do governo por algum benefício que ele dá, e você não sabe disso, então você não tem direito nenhum. Por quê? Porque você não conhece os seus direitos. Se nós não passarmos a conhecer a palavra de Deus, se nós não conhecermos a praticarmos a palavra de Deus, se nós não temos intimidade com a vontade do Senhor, é impossível obedecer às ordens dele, a palavra dele. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível obedecer aquilo que não se conhece. Então, para que sejamos verdadeiramente obedientes, devemos que sermos também estudiosos da palavra do Senhor e praticantes da mesma. Só assim seremos obedientes à palavra do Senhor. Você já começou a fazer o seu devocional diário? Você já começou toda manhã a buscar a palavra do Senhor, a estudar, a meditar, a orar, a pedir ao Senhor que fale com você todas as manhãs? Todas as manhãs você abre sua Bíblia e tem os seus 15, 10, 7 minutos de devocional para você conhecer mais a vontade do Senhor e ser verdadeiramente praticante e obediente dela? Se não, este é o momento de você começar a conhecer, praticar e obedecer a palavra do Senhor. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Um grande abraço, Deus te abençoe.